Olá, colegas, tudo bem? Eu sou o Ricardo e hoje a gente vai falar do filtro utilizado nos respiradores domiciliares e nos aparelhos de pressão positiva, nos BIPAPs e CPAPs. Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque muita gente conhece aquele filtro bacteriológico que eu já dei, inclusive já coloquei um vídeo aqui sobre isso, que é aquele vídeo que fica no circuito, que sai, geralmente a gente vê junto com os respiradores mecânicos, logo proximal ao respirador, e depois tem um circuito, aquele redondinho. Então todo mundo conhece esse, mas pouca gente lembra do filtro que tem no próprio aparelho. E esse filtro ele tem que ser observado também de forma periódica. Tá? Por quê? Esse filtro ele trabalha de duas formas. Primeiro, ele foi criado logicamente para proteger o paciente, porque o aparelho ele puxa o ar, leva para a turbina dele, acaba pressurizando esse ar e levando para o paciente. Esse ar que ele puxa, naturalmente, ele tem que ser um ar limpo, né? Então o filtro é exatamente para isso. É para poder tentar deixar o ar o mais limpo possível para ser enviado para o paciente. E lógico, também tem uma outra função. Tem a função também de bloquear qualquer tipo de partícula maior que possa entrar dentro do aparelho e danificar a turbina do aparelho, porque é muito sensível, isso pode danificar e causar problema na ventilação do paciente. Mas aí o mais importante, o que a gente precisa conhecer? Muita gente acaba não lembrando do filtro, não conhece o filtro, e eu trouxe o filtro aqui hoje para a gente ver. Na verdade, os respiradores trabalham com dois tipos de filtro. Trabalham com aquele filtro mais simples, que é uma espuma, tá? E trabalham com aquele filtro que é o que eles chamam de filtro ultra fino. Muita gente chama filtro de pólen, que ele é tão fininho que nem o pólen passa, né? Por isso que o pessoal fala filtro de pólen. Então eu trouxe aqui, olha, aqui o primeiro, que é esse aqui, que é a espuma, tá? Vocês estão vendo? É uma espuma. Logicamente, esse é um tipo de filtro, existem vários, tem quadradinho, redondinho, fininho, grossinho, mas a maioria deles é uma espuma, tá? Vocês vão encontrar esse tipo de filtro também nos concentradores de oxigênio. Ricardo, como é que eu faço para trabalhar com esse filtro? Esse filtro a gente orienta o seguinte: a cada 2 semanas tirar e lavar ele com água, tá? Água normal, água de torneira. Você lava, se tiver muito sujo você pode usar até um sabão neutro, um sabão bem suave, tá? Para não estragar a espuma. Lava bem, tira o excesso de sabão. Se não tiver tão sujo, só a água é suficiente. Espreme ele, porque é uma espuma, espreme, deixa ele secar e depois põe de volta no aparelho. Ricardo, mas meu Deus, enquanto está secando o aparelho vai ficar sem? Vai ficar sem, não tem problema nenhum, porque vai demorar o quê? 1 hora para secar? No máximo, não tem problema nenhum, tá? Então você vai e coloca de volta no aparelho. E eu tenho um outro filtro, que é o chamado filtro ultra fino, que é esse aqui, ó, tá? Muita gente já viu. Olha, eu tenho 2 tipos aqui, ó. Tem vários tamanhos, modelos, né? Cada um é de um aparelho, né? Tem aparelho que usa pequeno, tem aparelho que usa grande, tem aparelho que usa redondinho. E vocês não vão acreditar, tem aparelho que usa os dois juntos. Você vai abrir lá o aparelho, você vai ver a espuminha e o branquinho junto, tá? Ou você vai ver só o branquinho, ou você vai ver só a espuminha. Mas a função é a mesma, tá? A ideia é que se trabalhe dessa forma. Ricardo, você falou da espuma que eu lavo a cada 2 semanas. Troca essa espuma? Você só troca essa espuma se ela estragar, se ela deteriorar, começar a sair partícula dela. Aí você troca. Geralmente ela dura bastante. Quanto ao filtro ultra fino, que é esse aqui, a gente recomenda a cada 2 semanas dar uma olhada nele. A maioria deles, de 15 dias, no máximo 1 mês, está trocando esse filtro, tá? Ricardo, como é que eu vejo isso? Sempre tem um encaixezinho, procura no seu aparelho, vai ter esse encaixe, tá? Procura ver o filtro, se ele tiver muito sujo, muito preto, tá na hora de trocar, tá? O que eu peço? Cuidado, muita atenção, pacientes que moram em avenidas grandes, que passa muito ônibus, caminhão, reforma de casa, tem um prédio em construção, o filtro tende a sujar um pouco mais, tá? Então eu vou pedir essa atenção para vocês. Tá tranquilo? Uma coisa importante, hein? O filtro que é espuminha, você lava. Este filtro aqui não é lavável, tá? Ele é descartável. Esse filtro, ele tem que ser descartado e colocado um novo. Ricardo, é normal ter só esse filtro, ou só o outro de espuma, ou os dois juntos? Cada aparelho, ele leva o esquema que o fabricante desejar, tá? Se você vai na casa que só tem esse aqui, é sinal que o fabricante preconiza somente esse tipo de filtro. Se for só o outro não tem problema nenhum, tá? Mas o mais importante, a gente saber primeiro a função do filtro, para que serve cada um,
tá? E os momentos de troca, que é importante. Aquilo que eu falei para vocês, às vezes a gente só liga para aquele filtro que fica no circuito, que é o bacteriológico, mas esquece desse filtro do aparelho. Vamos ficar de olho nele. Eu sempre falo, quando for tocar o circuito inteiro, procura trocar o filtro do aparelho também. Isso é muito importante. Vai ser saúde para o seu paciente e saúde para o aparelho também. Lembra que eu falei para vocês que o aparelho ele usa o filtro também para poder se proteger a turbina? Você imagina, quanto mais sujo o filtro, mais dificuldade do aparelho de puxar o ar lá de fora e trazer para dentro para poder mandar para o paciente. Não que ele não vá puxar, pelo amor de Deus. Não pensa assim, vai bloquear, vai parar de ventilar. Não é isso. Mas a gente evita qualquer tipo de esforço maior do aparelho, que eu acho que se a gente pode fazer, é tranquilo. Fechado? Última coisa que eu acredito que vocês estão questionando. Ricardo, por que esse filtro aqui é melhor que o de espuma? Entenda que esse filtro aqui, eu mesmo falei, é o ultra fino, ou o que eles chamam de filtro de pólen. Logicamente, olha, tá vendo? Ó, ele parece até um filtro de pó de café, sabe aqueles? Mas, logicamente, ele é melhor. Mas é aquilo que eu falei para vocês. O fabricante do aparelho que preconiza a necessidade do aparelho de usar um filtro de espuma ou um filtro ultrafino. Se você notar que não tem esse filtro, é sinal que o fabricante não preconiza essa necessidade, que o aparelho vai funcionar normalmente e que não vai acarretar nenhum problema para o paciente. Fechado? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente está aqui para te ajudar. Eu sou Ricardo Nami, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!